Bom dia. Quero fazer um vídeo curto para ilustrar alguns pontos que têm sendo deturpados. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a situação da disputa eleitoral dos Estados Unidos entre Kamala Harris e o Donald Trump. Nós sabemos que para o povo americano, de um modo geral, não muda nada. Para o mundo também, né? Mas não deixa de ser interessante ver as elites se enfrentando. Eu havia dito que, na minha humilde opinião, a chance do Trump ganhar é maior do que a da Kamala. E hoje eu vi uma análise bastante interessante da Reuters, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Basicamente, ela toca em 3 pontos. Primeiro ponto. Eleitores árabes americanos e muçulmanos são diferentes, né? Nós sabemos que não são apenas os árabes, são muçulmanos. Indonésios são muçulmanos, de modo geral, malaios, bengales, paquistaneses. E há comunidades consideráveis dessas pessoas nos Estados Unidos. Estão profundamente irritados com o apoio dos Estados Unidos à ofensiva de Israel em Gaza. E, bom, isso é normal, né? E, aí vem o ponto, estão evitando a democrata Kamala Harris na corrida presidencial para apoiar a candidata do Partido Verde, Jill Stein, em números que poderiam negar vitória a Harris nos estados decisivos que decidirão a eleição no dia 5 de novembro. Vamos só fazer uma tenda aqui. As eleições nos Estados Unidos são indiretas. Quer dizer que cada estado vota e tem um estado aí que é exceção, mas o vencedor leva tudo. Por exemplo, quem vence no estado, todos os votos daquele estado vão para o candidato que venceu. E aí soma-se os 50 estados e eles decidem o presidente dos Estados Unidos. Segundo ponto. Uma pesquisa do Conselho de Relações Americano-Islâmica, divulgada nesse mês, mostrou que Michigan, lar de uma grande comunidade árabe-americana, 40% dos eleitores muçulmanos apoiaram a Jill Stein, do Partido Verde. O candidato republicano obteve 18%, com Harris, que é vice-presidente do partido Joe Biden, apenas em terceiro lugar, com 12%. Traduzindo, ele prefere o Trump do que Kamala. Está numa situação muito ruim. A Jill Stein também supera a Kamala Harris entre os muçulmanos no Arizona e do Wisconsin, que também são estados muito decisivos, com populações muçulmanas consideráveis. São estados onde Biden derrotou Trump em 2020 por margens muito pequenas. Então, a situação da nossa querida Pudim de Pinga, a favorita do Partido Democrata de Niterói, cara, a situação dela não tá boa, não. E outra coisa, eu falo desse negócio de Niterói. Ontem eu postei nas redes sociais um vídeo do Will de Blasio apoiando a Thalíria Petroni, a prefeitura de Niterói. Eu falei, gente, sério, pessoal, eu sabe, além de você tem ranço, você tem rancor. Não é ranço. É uma constatação óbvia. O PSOL é a filial do Partido Democrata nos Estados Unidos. E não é um meme. Cara, a candidata da prefeitura do interior do estado do Rio de Janeiro anunciar aos 4 ventos o apoio do Will de Blasio. Que desgraça é essa? Sabe, é por isso que o bolsonarismo ascendeu no Rio de Janeiro. Eu já vi muita gente criticar o PT. A culpa é do PT. Os caras, pessoal do PSOL, da esquerda cirandeira, vão buscar um apoio de um ex-prefeito da cidade de Nova York. Cara, esse é o apoio dos líderes comunitários, dos sindicatos, das associações de moradores, de trabalhadores principalmente. Não, o apoio que ela está a candidata do Partido Democrata em Niterói
mostrando do Will de Blas. Isso não é uma coisa ridícula, embora ridículo é dizer de se rir. Não é só isso. Isso mostra como a esquerda do Rio de Janeiro se perdeu. Ele entrou nesse discursinho Leblon, nesse discursinho Niterói, os democratas, Nova York, Universidade de Colômbia, e perderam completamente a conexão com os trabalhadores. Por que eu particularmente, Leila, quem você apoia para a prefeitura da sua cidade? Eu não vou votar aqui. Eu vou votar em Minas. Mas eu votaria na candidata do Partido dos Trabalhadores, professora. Presidente do Sindicato dos Professores. Em Uberlândia, eu votaria em Dandara. Em Goiânia, eu votaria na delegada Darcia Corsi. Porque, em maior ou menor grau, elas defendem o interesse da classe trabalhadora. Por que eu votaria em alguém que defende os interesses do Partido Democrata em Nova York? Onde os interesses do Partido Democrata são os meus interesses? Lembrando que foi o Partido Democrata que apoiou o golpe em 1964, foi o Partido Democrata que apoiou a destituição do Getúlio Vargas, foi o Partido Democrata que apoiou o impeachment da Dilma, foi o Partido Democrata que apoiou a prisão do Lula, foi o Partido Democrata que dirigiu a entrega do pré-sal, a Lava Jato, a perda da soberania nacional. Por que cargas d'água entre tantos partidos do mundo eu votaria em alguém indicado com conexões com o Partido Democrata? Nunca, jamais, sob nenhuma circunstância. Não só porque eu tenho consciência de classe, como porque eu sei que não existe amigos nos Estados Unidos. Mas eu sei quem que é o principal inimigo. E não é o Partido Republicano. É o Partido Democrata. Mas a senhora Thalília Petroni, evidentemente, é nítido que ou ela não sabe, eu acho ela uma mulher inteligente, então ela não se importa. Mas não quer dizer que o sol seja todo esse... Né? Não. Por exemplo, o Belfort Roxo tem um excelente candidato, Vinícius Crânio. O cara está lá, nas paradas, com os cria. Vinícius Crânio é um ótimo candidato do sol. Excelente candidato do sol. Thalília Petroni é só mais uma vergonha que o nosso sistema político se viu obrigado a passar. É uma infâmia, praticamente, né? Quando Kamala... Cara, a maneira como os democratas trataram os representantes dos palestinos na convenção deles, você vê negres ridicularizando os manifestantes pró-palestinos, ridicularizando mesmo. Como uma pessoa torce para um partido desse? Qual que é o benefício para a classe trabalhadora? Né? Eu não vou nem entrar nesse mérito, por favor. Mas eu estou torcendo para a Kamala se fuder, com todo respeito. E eu creio que vai acontecer. Essa postura ambígua que está irritando profundamente muita gente nos Estados Unidos, como nós acabamos de ler, não tem como acabar em vitória. Certo? Niterói não decide eleição nos Estados Unidos. Mas não decide mesmo. Niterói não decide eleições nos Estados Unidos. Assim como o Balneário Camboriú também não vai decidir a favor do Trump. São só vira-lata. Mas eu quero muito que essa infeliz se ferre. Carreirista, né? Progerista, carreirista. Nossa Senhora. Bom, mas eu quero comentar outra coisa que eu creio ser muito importante, certo?
que é sobre o ataque em Tver. Certo? O ataque em Tver. Vocês sabem aquele ataque que aconteceu dentro da Federação Russa a um depósito de munição. Eu quero esclarecer algumas coisas aqui. Porque quando você vê a mídia otanista falando, bostejando, né, sobre o assunto, a impressão que a gente tem é que ou a Ucrânia ou a própria OTAN lançou um míssil terrível que destruiu um painel de munições. Né? Eu até vi um vídeo aqui, isso é muito ilustrativo, é um vídeo supostamente proveniente da retaguarda profunda da Rússia. Eu não preciso ter formação militar para saber que o barulho é de míssil, não de drone. A artilharia não pode ser a devida distância. Então vamos lá. Aí você tem um vídeo e mostra, né? Primeiro, porque supostamente a Rússia é do tamanho da América do Sul. E um vídeo aleatório dizendo que ele é da Rússia não quer dizer de forma alguma que ele seja realmente russo. Sabe? É o tipo de bobagem que você fala, cara, a Rússia, a pessoa não tem noção. A Rússia é maior do que a América do Sul. Sabe? Eu já fui praticamente nas pontas da América do Sul. Tanto norte quanto a sul. Tanto a leste quanto a oeste. A América do Sul é imensa, gente. Eu fico indignado com isso, porque vamos partir dessa informação. A América do Sul tem o maior número de pontos abaixo do nível do mar no mundo. O país que mais tem locais abaixo do nível do mar no mundo é a Argentina. Não sei se vocês sabiam disso. E o ponto mais alto do mundo fora do continente asiático. Também na América do Sul, a mesma Argentina. Tem temperaturas muito frias na Cordilheira dos Andes. Na Terra do Fogo, na Patagônia. Temperaturas abissalmente quentes no Chaco, no Nordeste brasileiro, na Península de Maracaibo. Tem a maior floresta tropical do mundo. Tem o deserto mais seco do planeta. Tem o ponto mais chuvoso da Terra. O ponto mais chuvoso e o ponto mais seco desse planeta fica na América do Sul. O ponto mais chuvoso na Colômbia, né? Ou no Equador, eu sempre me confundo, é no Chocó biogeográfico. Acho que é no Equador, na Colômbia não. Chocó biogeográfico compartilhado por Colômbia e Equador. Mas especificamente o ponto mais chuvoso é no Equador. E o ponto mais seco é o deserto de Atacama. Passa 1000 anos sem chover. Então, uma diversidade imensa. Você pode falar que qualquer lugar do mundo é a América do Sul. E a Rússia é maior do que a América do Sul. Ela é maior que a Antártida, maior que a Austrália, maior do que a Europa. Então, um vídeo fala, isso vem da Rússia. Cara, como assim? Se falar só, está em cima da tal cidade russa, você acredita. Eu acho que o trabalho de desinformação que estão se prestando contra a Rússia com a desculpa de que estão apoiando a Rússia, principalmente os malditos dogmistas, porque isso é coisa de dogmista, sabe? Quando eu vejo esses vídeos, eu falo, isso é dogmismo. Aqueles imbecis que querem entrar em guerra, tem que matar todo mundo. Como se vidas russas também não fossem perdidas aos milhões. O Putin está correto, ele foi muito correto em expulsar o bosta do Dugin da Universidade Lomonosov. Ele foi muito correto em providenciar um acidente daquele dugnista de merda que é o Prigozhin, e foi muito correto em tirar todos os dugnistas do Estado-Maior das Forças Armadas Russas. Mas eu acho que ele vai ter que passar de nível. Ele vai ter que começar a tratar o dugnismo como ele merece ser tratado, que é mais ou menos como na Rússia são tratados os testemunhos de Jeová. Porque o desserviço que essas pestes, que essas pragas, que esses inúteis, que esses fascistoides estão fazendo para a estratégia da federação é enorme. Aí você veja, o vídeo, a mensagem que vem no vídeo fala,
um barulho de míssil. Primeiro, não tem evidência nenhuma de que o local seja na Rússia. Mas vamos supor que seja. A Rússia, basicamente, em qualquer lugar tem barulho de míssil. E eu edito o vídeo aqui para as redes sociais, eu sei que a coisa mais fácil que tem no mundo é colocar um barulho de míssil num vídeo meu. Então, quer ver o barulho num vídeo aleatório de baixa resolução não quer dizer nada. E aí tem a frase: ou os russos cumprem a palavra e retaliam, ou desmoralizam de vez. Qual é o objetivo da mensagem? Ameaçar os russos? E desmoraliza com quem? Por que a Rússia tem que ter moral com um imbecil? Qual que é a razão da Rússia ter que ter moral com um imbecil? Desmoraliza com quem? Como que a Rússia tem que ter moral? Porque senão ela fica desmoralizada. Pô, sério, gente. Eu vejo aquele programa humorístico, tem um canal no YouTube, interessante, chama Hoje no Mundo Militar. Eu acho graça. Porque eles estão inofensivos. Você vê que é uma camada de tatinho. Nossa, você não sabe o que é pior. Se aqueles caras estão falando merda com voz de inteligência artificial, os coitados que estão lá comentando. A gente dá uma tristeza, sabe? Mas é engraçado. Agora, quando você vê mensagem desse tipo, eu não acho engraçado. Sinceramente, não acho engraçado porque eu acredito que isso é um desserviço. Isso é um desserviço. Sabe? Isso é um desserviço. É um desserviço muito grande. Porque o duguinismo é fascista, o duguinismo é misógino, o duguinismo é homofóbico, o duguinismo é transfóbico e disfarça essas posições indefensáveis dizendo que é conservador, que é o retorno aos valores. Cara, eu sou brasileiro. Todo mundo que me segue, que assiste meus vídeos, sabe o profundo rancor, ojeriza que eu tenho contra o identitarismo. Mas qual que é o meu problema com o identitarismo? É simples. O identitarismo, 1, afasta da luta de classes, 2, promove cisânia e 3, é claramente uma ferramenta surgida, disseminada e patrocinada pelos Estados Unidos. Esse é o meu problema com o identitarismo. O que não quer dizer, em momento algum, que eu compactuo com misoginia, com homofobia, com transfobia, com fascismo de merda. Que é exatamente o que o Dugin faz. Certo? Eu vou dar um jeito de gravar um vídeo explicando um pouco das posições filosóficas que o Putin realmente ouve e leva em consideração. Associar esse merda desse Dugin ao Putin é um desserviço muito grande. Sabe? Um desserviço muito grande não só aos russos, como principalmente ao próprio povo brasileiro. Porque a Rússia vai vencer a guerra. E aí, o meu medo é que, junto com a vitória russa, ideias como as desenvolvidas pelo Dugin se esparramem, porque as pessoas podem passar a associar as ideias do Dugin às ideias vitoriosas da Rússia, como se fossem as ideias do Putin, as ideias pelas quais, perdão, a Rússia luta. Não, a Rússia não luta pelas ideias do Dugin. Aí você vê, que tem uma influência própria. Influência onde? O Putin defenestrou os duguinistas. Sabe, o homem é um Olavo de Carvalho russo, que me desagrada profundamente. Porque os valores deles nem são os russos, nem muito menos os nossos. Ele é só um bosta, com todo o perdão e respeito devido à merda. Certo? Mas, voltando à questão de Tver. Eu gostaria de refletir com vocês algumas coisas aqui. Certo? Eu gostaria de refletir algumas coisas aqui.
Primeiro, deixando claro que o problema dos dugnistas, no mais das vezes, não é porque são pessoas ruins, é porque são pessoas desinformadas. Não é um crime ser desinformado. Né? Não é um crime ser desinformado. De forma nenhuma. Acontece. Não é um crime. Agora eu queria comentar um pouquinho de outra pessoa que, do modo geral, quando não está falando sobre o Brasil, fala muita coisa interessante. O Quantum Bird, do Shaker América Latina, que falou o seguinte sobre as explosões do depósito de munição e mísseis na Rússia em Toropets, perto de Tver. Eu quero comentar sobre isso. É uma informação muito relevante. Quando falo da Rússia, repito, ele é bom. É tipo um Pepe. É inegável que houve o ataque. Não é inegável que houve o ataque. Ele diz o seguinte, o abalo sísmico, houve a explosão, não um ataque. O abalo sísmico da explosão foi de 2,8 graus na escala Richter. Então vamos começar por essa frase. Primeiro, é inegável que houve ataque. Não é inegável. O que é inegável é que houve a explosão. E tem uma diferença muito grande entre o ataque e a sabotagem. Para ter havido um ataque, um míssil teria que ter entrado 600 quilômetros dentro do território da Rússia e chegado em Tver, que é perto de Moscou. Isso não aconteceu. Não aconteceu. Você pode ter certeza absoluta que isso não aconteceu. Primeiro porque os mísseis que a OTAN tem disponível para isso são todos muito lentos para as defesas russas. Então não aconteceu. Agora, o que aconteceu foi que, de fato, o depósito explodiu. Isso é outra coisa. Pode muito bem, eu até acredito que tenha sido um ato de sabotagem. Aí ele falou desse 2,8 graus na escala Richter. Eu já tinha lido ontem, inclusive eu já tinha falado sobre isso, que esse negócio que foi sentido abalo sísmico não quer dizer nada. Só significaria alguma coisa quando eu soubesse qual que era esse abalo. Aí eu descobri, 2,8. Cara, eu duvido muito que uma pessoa calçada consiga sentir um abalo de 2,8. Você fala em escala Richter, né? Aí você imagina toda uma terra tremendo, oh meu Deus. Tem todo o efeito psicológico. Todo o efeito psicológico da coisa toda. Mas a escala Richter é logarítmica. E 2,8, mas muito dificilmente seria sentido. É muito pequeno isso, muito pequeno. Certo? Foi uma explosão grande? Mas grande quanto? A filmagem foi à noite. E à noite, sob a escuridão, qualquer luz reage. Se tivesse de dia, a gente teria tido uma visão mais realista do que ela foi. À noite, os monstros se tornam enormes. Então, acho que até isso foi proposital. Eu acredito em sabotagem. Mas vamos continuar. Muita coisa foi destruída, porém longe de ter sido tudo isso que estava armazenado. Não se trata de um único paiol, e sim de muitos, muitos mesmos. Cada um deles individualizados na forma de um bunker subterrâneo, em tese para resistir até mesmo a ataques de armas nucleares. Então foi um de muitos só que explodiu. E eles resistem a ataques de armas nucleares. Então, evidentemente, não foi um drone, não foi um mísselzinho da OTAN que explodiu ele, foi explodido por dentro. Né? Então, pode supor que os danos, mesmo que de monta, foram bastante limitados, ou seja, foram pequenos relativamente ao arsenal total estocado. Você pode ter certeza que a Rússia tem muitos outros locais de armazenagem de munição. Então, pegou-se um ato de sabotagem, convenientemente feito de noite, e tentou se transformar, aí os jornais da OTAN, os otanistas, né? Os rocks, os chauchélios, todo esse povo quase molhando a calcinha de tanta empolgação. E isso é um desserviço, gente. Isso é um desserviço. É um desserviço enorme
As pessoas estão propositadamente desinformando, mentindo, enganando, manipulando umas às outras. É normal que a imprensa convencional faça isso. É para isso que ela é paga, ela recebe para isso. Mas ver isso de blogueiros supostamente sérios, nossa, dá uma preguiça. Aí tem uma Quantum Bird, né, pela pena horrorosa que ele tem, diz: de todo modo, a Rússia até o momento mantém silêncio sobre os ataques, causa e consequências. O que é normal, ela sempre mantém silêncio. O que não é usual, como não é usual, é o padrão dela. Certo? É o padrão dela. Ou um ato de sabotagem. Quando é ato de sabotagem, aí sim que a Rússia fica calada. Porque você tem que pegar o sabotador. Você tem que conversar com a família do sabotador, com os patrocinadores do sabotador, ou sabotadora, ou sabotadores. É toda uma cadeia que é prioritária em relação a fazer a UE na TV. E dar declaração como se a Rússia precisasse dessa satisfação. Ah, gente, por favor. Nossa, sério. Fica difícil. E por que eu me irrito? E eu me irrito, é nítido que eu estou muito irritado. Não é pela Rússia. Não é pela Rússia. A Rússia sabe se defender sozinha, ela não precisa de mim. Você sabe o que me grila, honestamente? É porque muita gente boa fica ansiosa. Ansiedade não é bom, não faz bem para a saúde, não ajuda a dormir, não ajuda a descansar, não ajuda a ter paz. Muita gente boa, gente que eu gosto, fica ansiosa por causa desse tipo de coisa. Isso semeia ansiedade no mundo inteiro. Sabe? Por isso que eu não gosto, porque faz mal. Não é uma mentira à toa. Não é uma mentira sem consequência. Deixa as pessoas ansiosas, deixa as pessoas infelizes, deixa as pessoas preocupadas. E é baseado em mentira, qualquer necessidade. É claro que nós sabemos que numa guerra sempre vai haver perdas. Sempre vai haver perdas. Normal. A explosão foi uma perda? Claro que foi. Um paiol explodiu, muita coisa dentro. Mas são relevantes para o destino do conflito de forma alguma. Paciência, vida que segue. Apaga. Vai atrás dos responsáveis. Pronto. Mas aí cria-se uma UE, cria-se todo. Nossa, é igual aquelas pessoas que todo dia manda foto de uma legião de tanque que está indo na direção da fronteira com o Líbano. Hoje já deve ter visto umas 50 fotos ao longo dessas últimas, não dias, semanas, né? De comboio de tanques indo na direção do norte de Israel. Do norte do Líbano. Israel é um paísinho, com todo respeito, de merda, pequenininho. Se a jossa desses tanques estivesse realmente indo para a fronteira com o Líbano, já tinha chegado. Já dá para ter chegado, voltado, no Sinai, ido de novo, voltado de novo, porque o paísinho é desse tamanhozinho aqui, ó. Já faz uns 10 dias que eles estão todo dia mostrando uma coluna de tanques que supostamente são os israelenses indo para invadir o Líbano. Também é uma mentira, como eu disse sempre. O Estado foi criado em cima de uma mentira, erguido em cima de uma mentira, sustentado por mentiras. Não só mais um não faz diferença. Ó, tem uma coluna de tanques. O problema é que isso deixa as pessoas ansiosas. É por isso que eu grilo, as pessoas ficam ansiosas. Ficam nervosas, ficam tensas, perdem paz, perdem sono, descanso, por causa dessas notícias merda, plantadas, a operação do Psyop. Sabe? A operação do Psyop. Ó, tem uma coluna de tanques israelenses indo para o norte, invadir o Líbano. Ó, igrejas explodiram, a invasão do Líbano vai ser agora. Oh, celulares explodiram, agora vão invadir o Líbano. Gente, há quanto tempo eles não estão nessa conversa de que vão invadir o Líbano? O máximo que eles conseguem, eu venho dizendo isso há quanto tempo? São os ataques de artilharia míssil. E ataques de aviação, é só que eles dão conta. Eles não estão dando conta de defender o norte do país deles, vão invadir o sul do país dos outros. Mas aí sempre tem aquela foto, coluna de tanques que está indo na direção do norte. Nossa. Ou sério, é difícil. É difícil.
Eu não luto contra a falta de informação. Eu luto contra a desinformação. É diferente e pior, porque deixa as pessoas tensas, nervosas, desnecessariamente. É claro que numa guerra, você não vai ficar feliz lá igual o Smurf. Mas você não precisa sofrer mais do que o esperado por uma situação de guerra. Sabe? Então é isso. Eu não vi desenforto. Mais do que desabafar, eu só queria alertar. Lembrando, eu não culpo as pessoas. Muita gente boa fé cai nessas esparrelas. Você não pode culpar a vítima. Sabe quem culpa a vítima? Abusador. Abusador que culpa a vítima. Eu não culpo a vítima. As pessoas que às vezes até compartilham isso na maior boa vontade, né? Acreditando que está fazendo. Não. Eu culpo quem inventa essas coisas. Quem inventa. Aí eu culpo. Mas eu penso, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando, mas eu só estou pedindo que, sei lá, recebeu a notícia, você pergunta, ela é verdadeira? A fonte é confiável? Tem fonte? Porque você tem uma cidade, você tem um barulho de míssil, e diz, aí quem mandou para você disse que é na Rússia, e você sabe que é o míssil, por causa do barulho, e aquilo foi. Isso não é uma fonte. Sabe, você não falou, tal pessoa, tal jornalista, ou tal grupo mandou isso, essa é a cidade X, ou região de Y, aí é mais crível. Mas mandar um vídeo aleatório, com um barulho aleatório, para dizer que a Rússia está lascada, isso não ajuda ninguém. Não ajuda. Sabe? Não ajuda ninguém. Pelo contrário, isso prejudica. Termina ansiedade, medo. Que não são bons conselheiros, mas não são mesmo. É desnecessário. Quanto aos meus irmãos conservadores russos, eu não tenho nada com os conservadores. Inclusive, eu acho que tem hora que eu até sou. Mas isso é uma coisa, outra muito diferente. Sabe? E a gente passa pano para homofóbico, transfóbico, fascista, racista, preconceituoso, sob o argumento de que aquilo é a ilustração filosófica da Rússia, que escreveu não sei quantos livros que influenciam o Putin. Não influencia o Putin. Vou providenciar hoje mesmo, quando tiver calor, e aí passa insuportável, ler uma coisa que me acalma. Eu vou explicar algumas coisas para vocês sobre filósofos que realmente influenciam e influenciaram o Putin. Não tem nada a ver com as mostras. Tá bom? Então, um beijo de luz. Esparrame em luz. Não desinformação. Mestre líder ama quase todos. Todos e muita gente para amar. Nossa, Jesus pagou caro para amar a todos. E eu não tenho, né? Sou muito pecador. Então, eu amo quase todos. Beijo de luz para quase todos. O resto que se pensa nas trevas, mesmo que na verdade vá ser. Tenha um bom dia.